Fala pessoal, Isaac aqui. Elrond foi um dos maiores guerreiros da Segunda Era, e apesar disso, decidiu permanecer em Valfenda durante a maior parte da Terceira Era. Mas por que ele faria isso? Por que ele decidiria ficar de fora de batalhas tão grandiosas e decisivas, ainda mais sendo tão habilidoso? Quem conhece apenas os filmes talvez não saiba, mas durante a Segunda Era, Elrond liderava as hostes do Alto Rei Gil-galad, e ele fez isso em momentos cruciais, como durante a retirada de Eregion, na guerra contra Sauron e mais tarde, na Guerra da Última Aliança. A confiança do rei em Elrond era tão grande que ele o nomeou seu arauto, seu representante. Ou seja, Elrond representava a vontade do rei quando este não podia estar presente no campo de batalha. Era uma posição reservada somente ao comandante de maior confiança do rei. Por causa disso, naturalmente muitos perguntam: por que Elrond aposentou a espada então? Por que ficar somente em Valfenda? Vamos investigar isso neste vídeo. Eu vou tentar organizar de forma resumida e em ordem cronológica os fatos que fizeram Elrond aposentar a armadura e a espada. Como vimos na introdução, durante a Segunda Era, os Elfos Noldor possuíam um alto rei chamado Gil-galad. Os Noldor são elfos de uma classe guerreira muito talentosa, tanto em batalha quanto em metalurgia. No entanto, durante esta guerra que vemos abrindo os filmes, chamada Guerra da Última Aliança, o alto rei Gil-galad morre lutando justamente contra o próprio Sauron. E por causa disso, os Elfos Noldor ficaram sem um rei. Elrond assumiria esse papel informalmente, pois, embora alguns Elfos Noldor tenham se dispersado após a guerra, a maior parte deles buscou refúgio justamente em Valfenda. Elrond, assim como Galadriel e Celeborn, recusou o título de rei, tornando-se então senhor de Valfenda. Mas na prática, suas responsabilidades eram equivalentes às de um governante. Além disso, quando a guerra acabou, notícias começaram a se espalhar por toda a Terra-média que um senhor élfico muito antigo habitava em Valfenda. E com isso, todos os povos livres, não apenas os elfos, passaram a buscar seus conselhos. Vemos isso claramente durante o Conselho de Elrond. Boromir, por exemplo, para estar ali, passou meses viajando de Minas Tirith até Valfenda para tomar conselhos de Elrond. Ele nem sabia que haveria um conselho. Ele foi até lá voluntariamente. Até mesmo os anões deixavam um pouco de lado a rivalidade ancestral e iam até Valfenda e se sentavam à mesa para negociar. Algo completamente diferente do que acontecia nos demais reinos élficos. Aliás, quem pensa que apenas Thranduil guardava ressentimento dos anões, nos livros, quando a comitiva do Anel passa por Lothlórien, Aldir relutou em deixar que Gimli fosse junto, e somente aceitou que ele fosse até onde Galadriel estava depois de vendar seus olhos e Aragorn dizer que, como líder da comitiva, assumiria a responsabilidade por quaisquer atos do anão. Mas voltando a Elrond, não fazia sentido enviar o maior diplomata entre as raças para arriscar a vida no campo de batalha. Seus conselhos salvavam mais vidas do que sua espada jamais conseguiria. E apesar de tudo que vimos até aqui ser importante, eu deixei os dois motivos principais para o final. Primeiro, Elrond era o maior mestre das curas vivo na Terra-média. Até mesmo os Istari, os magos, reconheciam sua superioridade nesse aspecto. Quando Frodo chegou a Valfenda com um fragmento da lâmina Morgul ainda dentro de seu corpo, foi Elrond quem o tratou, não Gandalf. You're lucky to be here too. By the skills of Lord Elrond, you're beginning to mend. Gandalf, evidentemente, era mais sábio e muito melhor em combate do que ele por motivos óbvios. Afinal, utilizava magia e, em certas ocasiões, ultrapassava até mesmo a barreira entre o mundo físico e o espiritual. Mas, na arte da cura, especificamente, nem ele superava Elrond. E justamente por isso, ele deixou Frodo nas mãos dele. Sendo assim, naturalmente não faria sentido enviar o médico do grupo
para morrer no campo de batalha. E se alguém se ferisse gravemente depois, e aí? Mas, finalmente, chegamos ao motivo que eu considero o mais relevante de todos. Elrond era o portador e protetor de Vilya, o Anel do Ar. Existe um conceito que não é amplamente explorado nos filmes, que são os anéis élficos. Inclusive, se você somente assistiu aos filmes e eu perguntar para que esses anéis serviam, talvez você tenha que pensar um pouco para responder, não é verdade? Isso acontece justamente porque não é explicado. Mas nos livros, eles possuem uma função muito importante, a de evitar que os elfos definhassem. De forma simplificada, é o seguinte: existem 2 continentes no planeta, um chamado Terras Imortais e outro chamado Terra-média. Os elfos foram destinados a morar nas Terras Imortais. Os seres que habitavam a Terra-média estavam destinados a envelhecer e morrer. Já os elfos, que não envelheciam, estavam destinados a irem ao continente chamado Terras Imortais. Se eles contrariassem essa regra e permanecessem tempo demais no mundo mortal, eles começariam a definhar. A melhor comparação possível é com os Nazgûl. Os Nazgûl fizeram um caminho inverso. Eles estavam destinados a envelhecer e morrer, mas por meio de seus anéis, prolongaram artificialmente suas vidas. Por desafiar a lógica do tempo, seus corpos começaram a desvanecer até se tornarem sombras presas entre a vida e a morte. Com os elfos, o efeito seria inverso. Seres imortais no mundo destinado a envelhecer. Aí que entram o poder dos anéis élficos. Eles eram mais poderosos do que os anéis dos homens e dos anões, e conseguiam, entre aspas, burlar essa regra temporariamente, desacelerando o decaimento do tempo nos reinos élficos. Justamente em razão desse poder, Sauron era obcecado em encontrar esses anéis, embora jamais tenha conseguido sequer tocar num deles. Mas o ponto é que, quando Sauron foi derrotado e os 3 anéis élficos perderam seus poderes, Tolkien diz que Elrond ficou sem alternativa, ficou cansado do mundo e precisou abandonar a Terra-média. Aspas para o Retorno do Rei. Quando o Grande Anel foi desfeito e os 3 anéis élficos foram despojados de seu poder, Elrond, por fim, ficou cansado e abandonou a Terra-média para nunca mais voltar. Em conclusão, Elrond permaneceu em Valfenda porque, como portador do Anel do Ar, era o único capaz de sustentar um grande escudo invisível ao redor de Valfenda que impedia os elfos de definhar pelo tempo. Se ele morresse em batalha, o Anel do Ar poderia ser perdido e ir parar nas mãos de Sauron, Valfenda cairia, os elfos definhariam e a Terra-média perderia, ao mesmo tempo, o maior mestre das curas e o grande elo que unia as diferentes raças. Elrond era um indivíduo importante demais para ser arriscado no campo de batalha. Um salve aos membros Macaúba, Matheus Cavalcante e Hernani. Muito obrigado pelo apoio ao canal, meus queridos amigos. Tamo junto. E com isso chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, não deixe de se inscrever e deixar um gostei para ajudar o canal. Um abraço e até o próximo vídeo.